utilizados no Moodle. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso plano, para que vocês já tenham uma ideia de que aulas nós teremos, como que vocês vão ser avaliados, para não ter dúvida depois. Então, qualquer coisa, vocês já tirem agora. Vou compartilhar a tela aqui. Apareceu? Compartilhamento? Sim. Sim? Sim. Sim. Então, o nome da nossa disciplina é Tratamento de Resíduos e Efluentes na Indústria de Alimentos. Então, ela é mais específica para a indústria de alimentos, embora o que vocês vão estudar nessa disciplina seja aplicável tanto à área urbana, né, mas também a outros tipos de indústrias. Então, de modo geral, o que a gente vai ver pode ser aplicado em outras condições além da indústria de alimentos. E dentro do conteúdo programático, né, entra aqui a questão do tratamento de resíduos, o tratamento do efluente, né, que é a água processada. Entra também um pouco de conhecimento sobre análises químicas e microbiológicas da água. Então, a gente vai ver um pouquinho disso também. E aqui segue a nossa programação. Embora eu tenha colocado aqui, tipo, semana 1, dia 25, 26, teremos aula hoje e essas outras datas, partes da atividade, será de forma assíncrona, ou seja, eu vou utilizar o Moodle para deixar algumas atividades, certo? Então, vou dar minhas aulas online, de forma síncrona, e algumas atividades de forma assíncrona. As aulas práticas, né, essa disciplina tem 20 horas de aula prática e 20 horas de aula ciência prática. Então, essas aulas práticas vão ser todas online, tá? Vou deixar no Moodle alguns vídeos de práticas laboratoriais, né, de análise de água. E aí vão ser três tipos de análise, tá? Todas as análises que eu vou passar para vocês, os vídeos, vão ser utilizados de uma página de um professor da USP, que é um professor muito reconhecido na nossa área, e ele mostra o passo a passo de como fazer essas análises de água. Então, para quem trabalha em indústria, né, quase todas as indústrias fazem alguma análise parecida, ou tem um laboratório. É interessante que você já pega uma ideia de como que funciona essas análises. Ao final dessas aulas práticas, que vão ser todas, né, via Moodle, vocês vão fazer uma atividade para mim, que é um relatório dessas práticas. Esse relatório, ele vai ter um valor de 4 pontos. Esse relatório, mais 3 atividades que eu vou deixar no Moodle, cada uma valendo 2 pontos, né, vão somar 10 pontos de atividades que vão ser colocadas no Moodle para vocês fazerem, com prazo aí de 1 semana para fazer. Então, somando essas atividades, são 10 pontos, e além dessas atividades, vocês vão fazer uma prova, tá? Uma prova com todo o conteúdo valendo 10. E a média de vocês vai ser o somatório, né, das atividades do Moodle. São 3 atividades valendo 2 pontos, e uma atividade valendo 4 pontos, e uma prova valendo 10. E aí eu vou fazer a média, né, dessas duas notas, e essa será a nota final. Pelo que eu estava olhando ali no que é acadêmico, vocês têm direito a 2 recuperações. Então, a gente pode fazer uma recuperação vinculada a essas atividades e uma recuperação vinculada à prova, certo? Eu espero que ninguém precise fazer recuperação. Até aqui tudo bem de como vocês vão ser avaliados? As outras atividades vão ser atividades de tarefas simples, de responder algum questionamento. O mais complexo de atividade que vocês vão fazer é esse relatório das aulas práticas, porque ele vai contar como aula prática, né? Vai estar aí contabilizando dentro das 20 horas de aula prática. De resto, o que a gente vai ver é conhecer um pouquinho sobre como que funciona o tratamento do efluente, que é o esgoto, que tipo de tecnologias a gente tem sendo utilizadas e aplicadas, e também a gente vai ver um pouquinho sobre a gestão de resíduos sólidos industriais, né, voltados aí para a indústria de alimentos. Basicamente, a nossa disciplina é isso, né, com o tempo vocês vão vendo. Eu vou deixar esse planejamento com as datas, né, com o tipo de aula que vai ter no Moodle.
Eu fiz o grupo no WhatsApp para que a gente possa comunicar também, para vocês tirarem dúvidas, para a gente poder mandar os links das aulas online. Por enquanto, as nossas aulas ficam na quinta-feira. Se desocupar algum outro horário, a gente pode mudar também, sem problema nenhum. Se vocês tiverem algum horário livre, é só me avisar que eu adianto essa aula. Então, que fique de forma flexível. A gente vai comunicando e vê o que é melhor para todo mundo. Isso para as aulas síncronas, aqui pelo Moodle. Moodle não, desculpa, pelo Google Meet. Pode ser que algumas aulas também, se não der para ser ao vivo, né? Ao vivo que eu falo aqui online, eu posso também estar gravando as aulas e colocando no Moodle sem problema nenhum. Quanto a esse plano, vocês têm alguma dúvida, gente, da forma que vocês vão ser avaliados? Surgiu alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar? Professora, essa aula, esses vídeos aí, desse passo a passo dessas análises que a senhora falou que vai colocar, aí a gente tem que assistir e em cima dessa aula a gente vai fazer o nosso relatório, é isso? Isso mesmo. E vocês podem também estar pesquisando alguns métodos, eu posso mandar para vocês alguns livros com os métodos já prontos, né, para vocês se basearem nele. Então, você pode pegar, por exemplo, o método, porque quando a gente fala de análise de água e esgoto, análise laboratorial de água e esgoto, a gente tem um livro que é o Standard Métodos, que ele é um livro utilizado no mundo inteiro. Eu posso estar enviando algum manual parecido, e aí vocês fazem um relatório com base no manual, e aí é só colocar a referência, né? Ó, o trabalho foi escrito com base no manual X ou Y, certo? E com base também nos vídeos que vocês vão assistir. Não vai ter erro, eu vou depois colocar quais são as análises e coloco lá e abro a tarefa no Moodle para vocês deixarem. Mas isso fica para acho que para semana, sem ser essa semana que vem. Semana que vem eu já vou colocar parte das aulas práticas. E aí na semana 3, que é a semana do dia 8, provavelmente até o dia 12, eu peço para vocês estar entregando o relatório, perfeito? Então, não precisa se preocupar que o vídeo é bem explicativo, vou também mandar o manual para vocês não terem dúvidas de como que vocês vão colocar, fazer o relatório. E aí, esse relatório vale 40% da nota das atividades, né? 4 pontos de todas as atividades. Então, o que eu sugiro para vocês? Que façam todas essas atividades que eu deixar no Moodle, porque elas, somando elas, né, você tem aí metade da nota total da disciplina. Então, por favor, eu sempre dou uma semana para vocês fazerem, tá? Desde que eu coloco lá no Moodle. Então, acho que facilita para vocês estarem fazendo e é também uma forma de vocês já estar estudando para a prova. Então, eu peço e espero que vocês consigam fazer as atividades. Qualquer coisa também eu posso pensar num prazo maior, já que a maioria de vocês trabalham, né? Eu posso estar colocando um prazo maior do que 7 dias. Alguma outra dúvida? Essa disciplina sua vai até quando, professora? O que me passaram é que ela vai até dia 27 de março. Então, eu pensei da nossa prova ser lá para o dia... Deixa eu só olhar aqui, lá para o dia 26, por aí. Ó, a nossa prova pode ser dia 26. E aí, depois eu passo a... O problema é que se a prova for dia 26, a recuperação seria na outra semana. Depois eu vou ver direitinho com a coordenadora do curso, mas eu acho muito apertado o prazo que deram, né? Praticamente só um mês para terminar a disciplina. Mas eu vou ver com ela direitinho. Pode falar. Mas é porque nesse período nós está com 7 matérias, é por isso. 7? E todas vão terminar de 27? Não, ainda tem 3 para trás, ainda foi porque ficou uma do período passado, nós não terminamos. Que era já para ter terminado e não terminou? Que aí a professora era substituta, aí nós ficou um mês tendo uma aula com ela. Aí logo começou essa pandemia, nós parou, aí depois a outra professora, ninguém entrou para dar aula, e aí acabou que teve que refazer a matéria, porque nós só fez um mês, não fez praticamente nada. Aí somando tudo desse período de 6, juntando, tem
Agora tem 3 para trás. Pois é, então até. Quem que é a coordenadora do curso? É a Letícia? A Priscila. Então, eu até perguntei, falei, nossa, os alunos não estão sobrecarregados? Parece que são tantas aulas, né? Vocês estão tendo aula todos os dias, mas ela disse que algumas disciplinas já vão encerrar. Vão encerrar Então, mas qualquer 2. coisa, vão encerrar essa semana ou semana que vem, ou vocês não sabem? Acho que é a semana que vem, encerra 2. A da Letícia e a da Priscila. Ah, tá. Não, então acho que pelo menos não vai bater com as nossas provas. Que a nossa prova provavelmente vai ser nessa semana aqui, do dia 22 ao dia 26. Mas se eu posso falar com ela, qualquer coisa também, a gente adia aí mais uma semana. Eu não sei como que tá o rigor quanto a terminar essa disciplina até dia 27. Porque se não for tão rigoroso, aí a gente faria a prova aqui na última semana aí de março, do dia 29 ao dia 2. Mas a gente vai vendo também como que está o andamento da disciplina, se vocês estão conseguindo entender bem, se tiver com facilidade, acho que não vai ser problema a gente fazer a prova até aqui, dia 26. Se for preciso, posso tirar uma aula de tira-dúvida antes da prova, a gente vai comunicando, né? E vocês verem, ó, a professora está muito apertada, a gente não está conseguindo, aí a gente vê o que que faz. Pode ser? Beleza. Alguma outra dúvida? Ou a gente pode começar a aula? Conteúdo. Pode começar. Tranquilo? Pode? Ah, então tá bom. Vamos lá. Então, dando início à nossa disciplina. Espero que vocês gostem. Como eu vou estar aqui na página do PowerPoint, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o áudio e me perguntar por áudio mesmo, porque fica difícil eu ficar indo e voltando no Moodle para usar o chat. Então, não usem o chat. Tiram as dúvidas pelo áudio, pode ser? Então, introduzindo a essa disciplina, que eu já disse que é tratamento de resíduos e de efluentes. Então, ela consiste basicamente em como eu vou fazer para dar uma destinação correta para o meu resíduo sólido, que é o nome técnico para o lixo, né? E como eu vou fazer para dar um destino que não cause danos ao ambiente nem à saúde das pessoas para o esgoto, que aqui a gente chama de efluente. Perfeito? E para falar sobre isso, primeiramente eu gostaria de fazer um panorama do que é o saneamento básico e para que o saneamento básico serve. Eu acabei colocando a figura aqui antes, né? Mas alguém poderia me responder o que é o saneamento básico ou o que vocês entendem por saneamento básico? Alguém? Já ouviram falar de saneamento básico? O que vocês já ouviram falar? O que vocês sabem de saneamento? Vou chamar um nome aqui, hein? Ai, ai. Ó, já que ninguém me respondeu, eu vou pressupor que ninguém sabe o que é saneamento básico, certo? O saneamento básico, ele engloba pelo menos 4 vertentes, que são os resíduos sólidos, que é o lixo, o esgoto ou efluente, né, que seria a água que passou por a sua casa, por exemplo, a água da sua privada, né, a água da tubulação do chuveiro, da pia. Esse seria o esgoto, ou seja, uma água que recebeu algum tipo de poluição. Na nossa casa, essa água seria a água do vaso, a água do chuveiro, a água da pia. Na indústria, ela pode ser água de todos dos banheiros, da cozinha e do processo industrial. Então, imagina um matadouro. O que teria no esgoto, no efluente de um matadouro? Teria sangue, teria gordura, né? Porque eu estou usando água para lavar o animal, o sangue do animal, né? Então, é uma água que está poluída com os restos daquele processo que é como é que fala? Você está matando animais, né? Então, se for uma indústria, por exemplo, outro tipo de alimento, talvez um laticínio,
O efluente de um laticínio vai conter alta carga, né, de gordura, que é a gordura do leite, águas de lavagem das máquinas. Então, geralmente, o efluente está contaminado com aquele contato que aquela água teve. Na nossa casa, a gente tem contato com a lavagem de louça, a lavagem dos nossos próprios corpos, do vaso sanitário. Então, cada local, se é uma casa, se é uma residência, ou se é uma indústria, nesse esgoto, né, vai ter aquilo que essa água teve contato, né, que tipo de sujidade, né, ou impureza essa água teve contato. A diferença dos resíduos líquidos, que seria o que eu chamo aqui de efluente ou de esgoto, os resíduos sólidos é porque eles têm uma característica diferente, eles são sólidos, então é o que a gente conhece popularmente por lixo. Seria o lixo, por exemplo, numa indústria de alimentos? Depende, né? Se eu voltar para o exemplo do matadouro, seria a carcaça do animal, as vísceras, eu não sei o que eles conseguem aproveitar hoje, mas antigamente eles conseguiam aproveitar basicamente tudo, né? Eles faziam, acho que, farinha dos ossos, o couro você utiliza para fazer outros materiais com couro, então geralmente eles conseguiam aproveitar praticamente todo o resíduo desse animal, aquilo que seria sólido. Hoje em dia eu não sei se ainda pode utilizar os ossos, mas pode se dar outros destinos, mas na maioria dos casos, esses ossos acabam sendo jogados em qualquer lugar, né? Quando, por exemplo, se mata uma vaca na zona rural, numa fazenda, num local que não é um matadouro, que não é certificado. Eu já, às vezes, fui numa fazenda tomar banho no rio, por exemplo, e achei um monte de vísceras, né? De animal jogado no rio, né? Isso está completamente errado. Por que está errado? Porque se o meu lixo ou o meu esgoto está sendo jogado na rua, no lote baldio, no corpo hídrico, corpo hídrico seria os rios, os lagos, né? Isso é um problema, porque pode estar contaminando aquele ambiente, pode estar causando risco para a saúde das pessoas. É isso que o saneamento básico trabalha ou estuda, é isso que ele é. Quando a gente fala disso, significa que eu não posso jogar os resíduos, né, que é o lixo ou o esgoto, em qualquer local. Porque se eu jogo isso no rio, eu estou contaminando a água do rio. Aquela mesma água do rio vai ser utilizada para abastecer uma cidade. Então, alguém vai beber aquela água. Se aquela contaminação que eu joguei ali tiver algum patógeno, alguma substância ou organismo vivo que causa doença, aquela população que está consumindo essa água vai ter doença. O lixo, a gente sabe que o Brasil é campeão de dengue, né? A dengue é proveniente de quê? De lixo jogado em qualquer local. Então, o que acontece? Se esse resíduo, se esse esgoto não for alocado no local específico, se ele não receber algum tratamento, se ele for jogado em qualquer lugar, ele está causando algum risco à saúde das pessoas e à condição estética e sanitária do meio ambiente. Aí, quando eu falo meio ambiente, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é onde a gente vive, é onde a gente está inserido. A nossa cidade é um ambiente, a nossa casa é um ambiente. Ninguém quer sujeira espalhada na sua casa. Isso vai fazer mal para a sua saúde e para a condição estética da sua casa. A sua cidade é a mesma coisa, a sua cidade também não tem que estar repleta de lixo, porque isso pode ser danoso para a nossa saúde. Então, aqui eu listei quais são os principais problemas vinculados ao lixo, que eu vou passar a chamar aqui do nome técnico, que é resíduos sólidos. Entupimento de galerias fluviais. Não sei se vocês, essa época de chuva agora, aparece muito no jornal, enchentes, né? Enchentes geralmente são causadas por excesso de chuva, né? Choveu muito num tempo muito curto, o barrinha inunda. Mas tem alguns tipos de alagamentos que podem ser provocados ou intensificados por conta de lixo que está entupindo o bueiro, né? A galeria onde a água da chuva deveria ser drenada, ser escoada. Então, aí ele entope o bueiro, a água da chuva não consegue passar, e aí o que acontece? Alaga aquela rua. Então, alguns alagamentos menores podem ser provocados por resíduos sólidos entupindo as galerias.
tá? Se não é entupido, boa parte desse lixo que passou pela galeria, ele vai parar onde? Vai parar nos rios. Eu não sei do que vocês já ouviram falar, se já viram alguma reportagem sobre plásticos nos oceanos. Tem vários estudos, vários dados que mostram que os nossos mares e oceanos estão repletos de lixo, né? Por quê? Porque todo lixo que está na rua, quando chove, ele acaba parando no rio. Todo rio escoa para onde? Para o mar. Então, os mares estão recebendo uma quantidade de lixo gigantesco. O lixo que é orgânico, ele degrada, mas o lixo que é plástico, vidro, alumínio, ele passa muitos centenas a milhares de anos para degradar. Então, isso começa a poluir os nossos rios, os nossos mares. E alguns animais marinhos acabam morrendo por comer tanto plástico. Isso afeta a nossa vida de modo geral e o equilíbrio dos oceanos, certo? Outro problema vinculado ao lixo, ao resíduo sólido, é a atração de vetores. O que são vetores? São animais, insetos, que podem transmitir, transportar doenças. Baratas, mosquitos, ratos, moscas, escorpiões. Então, vamos supor, uma barata vai lá no lixo e passa lá na sua casa, no seu tapete, no seu piso, na sua cara, se você estiver dormindo, não sei. Um mosquito vai no lixo, traz doença e passa para sua casa. Então, ele vai lá no lixo, pega a doença e leva para a cidade, leva para as pessoas. Então, ele é um transmissor de doenças. E também são vetores aqueles que vivem no lixo e que, de alguma forma, pode causar algum problema de saúde pública, tá? Ou animais, por exemplo, como escorpiões, aranhas, que não necessariamente traz doença, mas eles são perigosos à saúde. Eles podem, transmitir, passar algum veneno, algum tipo de doença. Ratos também são um grande problema. E a gente pensa no lixão que está longe da nossa casa, mas acontece que se você não acondiciona o lixo de forma correta na porta da tua casa, um cachorro pode ir lá e revirar o lixo, né? Aí o cachorro de rua, alguém tem contato com esse cachorro pode estar passando doenças. Então, pode ser até animais de grande porte, né? Depois eu posso até trazer algumas fotos bem chocantes de porco revirando lixo, cachorro, cavalo e assim por diante. Cidades que não têm uma gestão adequada é um grande problema. Imagina uma cidade, um mês, sem coleta de lixo. Como que não seria caótico uma cidade repleta de lixo? Então, quem é que está dando fim nesse lixo? É o trabalho, o investimento que o governo e as cidades têm que fazer para coletar, para retirar o lixo da cidade e levar ele para um local correto, que não são os lixões. Os lixões são completamente fora da lei, eles estão de forma inadequada. O adequado seria um outro tipo de tratamento ou levar esse resíduo para o aterro sanitário. E é isso que a gente vai ver nessa disciplina. O que podemos fazer com esse resíduo de forma correta para ele não causar esses problemas que a gente está falando. E como eu disse, contamina os rios porque ele acaba chegando nos rios ou porque as pessoas jogam ou porque se jogou na rua em algum momento ele vai parar no rio. Até aqui tudo bem, gente? Estão me entendendo? Sim, tranquilo. Então, esse é o... Tá ok? Então, resíduos sólidos é uma das vertentes do saneamento básico. A gente tem mais 3, que é o abastecimento de água potável, que é a água que você recebe na sua torneira, que pode ser também o abastecimento industrial. Toda indústria precisa de água. Então, essa água precisa ser tratada, retirar toda a poluição dela para que a gente possa consumir. Isso é uma das vertentes. O resíduo sólido, já falei. O esgoto sanitário, né, ou esgoto industrial. No Brasil, o esgoto ele é lançado no rio. Só que se eu lanço o esgoto no rio sem um tipo de tratamento, ele vai me causar muitos problemas. Então, ele precisa ser tratado. Então, é aqui que a gente vai ver como tratar esse esgoto. E o outro, por último, é as águas pluviais, ou seja, a drenagem da água da chuva, aqueles bueiros alocados na cidade. Eles também fazem parte do saneamento básico. Então, aqui, águas pluviais.
Pluvial é de chuva, tá? Água de chuva. Como eu falei, bueiros entupidos podem causar alagamento, mas tem cidades ou bairros que não têm drenagem, ou seja, nem tem o bueiro. Ou se tem, ele foi mal projetado e a água da chuva acaba não passando por ele, ela vai para outro caminho. Isso também pode ser um grande problema. Que problema? Alagamentos, né? Além de trazer contaminação. Por quê? Em algumas cidades, aqui no Gameleira mesmo, onde eu moro aqui em Rio Verde, até um tempo não tinha rede de esgoto. Então não tinha tubulação para levar afastamento do esgoto. E aí acontece, como já estava tendo, já estava se colocando a rede, mas ela ainda não estava funcionando, quem estava construindo não queria furar a fossa, ficava com dó do dinheiro ou preguiça de furar a fossa. O que eles faziam? Pegava o esgoto e jogava na rede de água de chuva, que no Brasil é separada. Você tem uma tubulação para água de chuva e você tem uma tubulação para coleta do esgoto. E aí, se você joga o esgoto na água pluvial, você tá, quando chover, o que acontece? Aquele esgotão vai transbordar para onde? Para a rua. Então, quando eu falo de esgoto, ele é um grande veículo de doença, porque ele tem fezes de pessoas da cidade, e essas pessoas podem estar doentes, e ele, então, pode transmitir doenças para quem tiver contato com essa água contaminada. Algumas doenças de veiculação hídrica, como que é o nome das doenças, é o nome que eu dou de geral, para doenças que são transmitidas por meio da água contaminada. Tem a leptospirose, tem hepatite, febre tifoide, febre amarela, cólera, né? São N doenças que podem ser transmitidas por meio de água contaminada. A maior contaminação dessa água é por meio do lançamento de esgoto, ou seja, fezes, né, de pessoas doentes. Vocês devem ver muito isso porque o alimento também pode estar contaminado. Então, boa parte das análises que eu preciso fazer no alimento, para ter certeza que esse alimento está livre de qualquer tipo de micro-organismo, eu também preciso fazer para a água. A água ela tem que ser potável, livre, né, de qualquer micro-organismo ou algum patógeno, né, algum organismo que pode causar doença. Que não é o caso do esgoto, que está repleto de fezes, né, e outros poluentes. Além disso, a água de chuva, ela escoa para onde? Ela escoa para o rio. E aí, se eu estou tendo contaminação nas ruas, com lixo, ou com alguém que fez aquilo que eu falei de jogar o esgoto no lugar errado, essa água está indo para onde? Está indo para o rio. E esse mesmo rio, às vezes, é utilizado para captar água e abastecer a cidade. Então, se a água estiver muito contaminada no rio, eu estou afetando todo a saúde e o abastecimento, tanto urbano quanto industrial. Se você trabalhar na indústria, eles não usam qualquer água para o processo produtivo. Por exemplo, uma indústria farmacêutica, você precisa de uma água ultra pura. E a gente sabe que não existe água pura, só H2O na natureza. Então, essa água precisa passar por um tratamento para retirar todas as impurezas que podem ser danosas à saúde. E isso eu preciso de investimento no saneamento básico. Aqui, já vai falar um pouquinho da terceira linha do saneamento básico, que é a água de abastecimento. O que acontece? Geralmente, a água para abastecer uma cidade ou indústria, ela é retirada de onde? Ou eu furo uma cisterna, ou seja, eu pego água subterrânea, né, lá do lençol freático, do aquífero. Essa água do aquífero, geralmente, ela é uma água clarificada, porque ela foi filtrada ali pelo solo, mas ainda assim, ela pode estar contaminada. Por exemplo, se tem uma fossa próxima a essa cisterna, né, pode ser um problema, pode ter contaminação. Então, a Portaria de Potabilidade Nacional, ela pede que toda a água, antes de ser consumida, ela seja desinfectada. Então, geralmente, eu uso um agente desinfectante para matar o organismo. No caso, aqui no Brasil, o mais usado é o cloroativo, né?
Então, o cloro é utilizado para matar todos os micro-organismos que podem causar doença. E aí, essa cloração, ela remove, mata, né, os micro-organismos que causam essas doenças de vinculação hídrica. Mas eu ainda tenho um problema, que é uma contaminação por substâncias químicas que podem causar mal à saúde. Por exemplo, aqui na lista a gente tem pesticidas. Aqui em Rio Verde, próximo à nossa cidade, aqui os rios, alguém sabe quais são os rios que são utilizados para poder abastecer a cidade? De onde é coletada a água que chega na sua torneira? Alguém sabe quais são os rios? O abóbora, né? Aqui em Verde é utilizado o abóbora e o Lages. Alguns bairros se usa poços, tá? Alguns bairros é usado os poços e daqui a uns tempos vão utilizar o Rio Verdinho. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de poluição pode ter na abóbora? O que vocês acham, assim? Acho que resíduo de empresa, né? Que passa no fundo de várias empresas ali. Então, as empresas estão lançando o esgoto ali na abóbora, né? E se a gente pensar na bacia como um todo, que a bacia é a região aqui de Rio Verde, né? Toda a água que chove e cai no solo, ela escoa para o rio. Então, de onde vem a água que está escoando para o abóbora? Então, a bacia do abóbora não é uma bacia muito pequena. E ela tem o quê nessa bacia? Tem o uso do solo, que é o uso agrícola do solo. E aqui em Rio Verde, o uso agrícola é muito grande, né? Boa parte da nossa região é agricultura. E vocês sabiam que é utilizado o que na agricultura? Pesticidas. E esses pesticidas, quando chove, parte deles que ficaram no solo vão para onde? Na água do rio. Então, não tem alguns estudos, essas análises são mais complexas, né? Mas pesticidas acabam chegando na água do rio. Infelizmente, o tratamento que a gente tem, que é o tratamento convencional de água, ele não remove pesticidas, não remove hormônio, não remove fármacos. Fármacos seriam medicamentos, analgésicos, antibióticos. Muita gente, o que faz quando acaba, sobrou remédio? O que faz? Joga no vaso da descarga. Esses fármacos não podem ser jogados no vaso sanitário. Por quê? Porque eles causam mal à saúde. Tem vários estudos que mostram que eles podem causar vários transtornos na nossa saúde. Hormônios. Hormônios também é um grande problema no esgoto. Por quê? Principalmente as mulheres que tomam anticoncepcional, parte do anticoncepcional é absorvido, a outra parte é liberada. E libera onde? Pela sua urina. Então, a urina está indo para onde? Para a água, para o esgoto. O esgoto vai para onde? Vai para o rio. Então, infelizmente, mesmo que numa concentração bem pequena, que não faz mal à saúde, boa parte desses poluentes estão chegando da água, tá? Hormônios não são só de anticoncepcionais, todo ser vivo também libera hormônios naturalmente. Então, sempre, parte das nossas urinas, parte das nossas fezes vão ter hormônios. Tomamos um antibiótico, parte desses antibióticos vão estar nas nossas urinas, nas nossas fezes. Então, o esgoto tem esse tipo de poluente e isso chega no rio. No rio, ele vai diluir, né? Só que com o passar do tempo, como a água tá ficando cada vez mais escassa, quando eu falo escassa, quanto menos chover, menos água a gente vai ter nos rios, menos água a gente vai ter no subsolo. Então, essa concentração de poluente pode ir aumentando com o tempo. Por quê? Porque esses poluentes aqui, eles não degradam, eles não desaparecem fácil, eles não se decompõem. Então, praticamente, posso dizer assim, que tudo que a gente já ingeriu de pesticidas, seja no alimento ou seja pela água, ele está ficando acumulado no nosso corpo pelo tecido adiposo. Então, com o passar do tempo, quando a gente já vai ficando mais velho, a concentração desses poluentes no nosso organismo vai ficando maior. E isso pode contribuir, falando que vai causar, mas pode levar a algumas doenças problemáticas, por exemplo, o câncer. Então, esse é um dos problemas atuais que são discutidos e estudados quanto poluentes na água, certo? E, por fim,
que a gente vai dar muita ênfase, vai estudar muito nessa disciplina, é o esgoto sanitário e os efluentes industriais, né? Efluente líquido, que é o quê? É a água, o sanitário é a água do uso doméstico, né? Do vaso sanitário, como eu falei, dos usos domésticos, das residências. O esgoto sanitário também entra o esgoto de comércio, do comércio, e da cidade como um todo, né? Já o esgoto industrial é o efluente, né? O das indústrias. É aquilo que sai ali dos processos produtivos e também escritórios, cozinhas e banheiros. O que acontece? Nessa imagem vocês estão vendo um esgoto sendo lançado de forma inadequada. Não é só esgoto, tem muito lixo também, muito resíduo. Isso está poluindo esse rio, essa água que está aí no fundo, e isso é um problema, porque tem pessoas que podem ter contato, morar numa região assim, e pode ter muitos problemas de saúde. Como quais? Giardíase, hepatite, tifose, amebíase, cóleras, verminoses de forma geral, tá? Então, infelizmente, ainda tem... O nosso país ainda não tem todas as cidades, todo o esgoto tratado. Tem esgoto a céu aberto em muitos estados ainda. Então, isso ainda é um problema no Brasil. Não tem investimento suficiente do governo na parte de saneamento básico. E qual que é o problema com isso? Além de causar danos estéticos e à saúde, o investimento e a falta de tratamento do esgoto pode causar mortalidade, principalmente de crianças, né? E pessoas idosas. Além de matar os seres aquáticos, como os peixes e outros animais aquáticos. Além disso, pode atrair vários vetores, que são aqueles insetos indesejáveis que podem estar transmitindo doença para as pessoas. Até aqui alguma dúvida? Quando eu falo de abastecimento, esgoto, resíduo e drenagem de água de chuva, vocês conseguem diferenciar eles entre si? Deu para entender? Estão me assistindo? Entendi, acho que ficou bem claro. Ficou claro? Ai, que bom. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da relação entre falta, né, de saneamento com a mortalidade infantil. Está um dado meio antigo, né? Mas aqui nesse gráfico está mostrando que quanto menos se tem a disposição adequada do resíduo sólido e do esgoto, né, maior a chance de ter a mortalidade, principalmente infantil. Então, na América Latina como um todo, como os nossos países nessa região são subdesenvolvidos, ainda o saneamento é um grande problema, porque você tem ainda muitos locais que o lixo é jogado de qualquer forma, que não tem uma destinação correta. A mesma forma com os rios que estão recebendo esgoto e sendo poluídos, muitas pessoas acabam utilizando, bebendo dessa água, cozinhando com essa água, e isso acaba levando à morte, principalmente de crianças e pessoas doentes ou idosas, certo? Tinha uma imagem, né, que mostra que crianças banhando em uma água completamente poluída, né? Infelizmente ainda é uma realidade. Algumas cidades, alguns locais, no nosso país, inclusive, e outros países subdesenvolvidos, muitas pessoas não têm acesso à água potável, água tratada. Então, eles fazem uso de água poluída, contaminada, com lixo e com esgoto. E isso, a gente sabe, mais que provado, que causa várias doenças. Aqui a gente vê uma criança com verminoses, né? Então, ainda é um grande problema, principalmente aqui no nosso país. E aqui mostra que investir em saneamento, né, isso é um dado do Instituto Trata Brasil, depois se vocês quiserem dar uma olhada no site, ali tem vários dados de como que anda investimento em saneamento no Brasil. E aqui mostra que se a cada R$1 que é investido no tratamento de esgoto, no tratamento do resíduo, do lixo, é economizado, né, isso a um longo prazo, de R$2 a R$7 com gastos vinculados à saúde. Alguém já chegou no postinho ou no médico, teve um probleminha ali, uma diarreia, uma febre, chegou lá e falou, você tá com virose? Boa parte dessas viroses
é contaminação de algum alimento, é contaminação da água. Ou seja, você foi infectado com alguma dessas doenças de veiculação hídrica que eu falei, e acaba que você passa mal, você vai parar onde? Você vai procurar o hospital público, geralmente. Então, o governo, se tivesse investindo mais em saneamento, ele economizaria muito dinheiro com pessoas que deixariam de procurar o hospital, o postinho de saúde, porque seriam água ou um alimento contaminado. Aqui a gente vê nesse gráfico aqui, quantos por cento do nosso país, né, das regiões brasileiras, que tem acesso à água tratada, água potável, né? Então, a gente vê aqui que muda, né, que esse dado varia de região para região. Aqui na nossa região centro-oeste, 86,8% das pessoas têm acesso à água tratada. Se você vai para a região norte, já é bem menos, né, 59%. Região nordeste, 80%. Agora, se você vai para sul, sudeste, aí aumenta-se um pouquinho a mais do que temos por aqui. E, geralmente, que tipo de acesso à água as pessoas têm? Que tipo de fonte? Quando eu falo rede geral, é água encanada, água que a gente que é tratada e a gente recebe na nossa torneira, que passa por um tratamento. 85,7% da população tem acesso a essa água encanada. Mas ainda se tem 6,6% das pessoas que têm acesso à água por meio de cisternas ou poços artesianos, certo? O problema desses poços é porque pode haver contaminação. Cisterna, principalmente dentro de cidade, pode ter contaminação por conta de rede de esgoto que perfurou, por conta de uma fossa negra, né, que eles chamam aquela fossa que se só fura, não faz o revestimento e joga o esgoto ali. Pode chegar na cisterna, dependendo da distância. 2,1% das pessoas têm acesso à água de nascente, que também nem sempre vai receber alguma desinfetante, né? E 2,3% outras formas. Esse 2,3% aqui que é o problema, ó. Esse 2,3% pode estar tendo acesso à água sem tratamento nenhum, pode estar consumindo água direto do rio, e essa água pode ter contaminação. Grande chance dela ter contaminação. Então, esse é abastecimento de água. E esse daqui é o dado sobre como que está o esgotamento sanitário, ou seja, como que está sendo feito, o que está sendo feito, para onde está indo o nosso esgoto, o esgoto do nosso vaso sanitário, né? Da nossa casa. Aqui a gente tem, ó, 43% da população tem acesso à rede de coleta do esgoto, que é a tubulação, e tratamento, ou seja, o esgoto está sendo coletado, levado para uma estação de tratamento, aí recebe tratamento e depois ele é lançado no corpo hídrico, no rio. Que é pouco, é menos da metade da população, né? 12%. O esgoto está indo para onde? Para fossa séptica, geralmente são fossas que não são corretas, porque simplesmente faz um buraco e joga ali. Esse esgoto está entrando no solo, pode contaminar a água subterrânea, o lençol freático. Então, esse é inadequado, esses 12%. 18% tem a coleta, a rede de coleta, mas não é tratado. Então, só está coletando e mandando para onde? Direto para o rio. Então, você está pegando o esgoto bruto, direto do seu vaso para o rio. Ou seja, está contaminando o rio. Isso é um problema. Então, 18% está indo direto para o rio. E outra parte aqui, ó, 27% também coleta e não trata. Ou seja, você está coletando esse esgoto na cidade e está jogando ele diretamente no rio. Ou seja, você está tendo uma poluição de pelo menos, né, quase metade aí do seu esgoto, contaminando ou as águas subterrâneas ou as águas superficiais. Tá, mas qual que é o problema disso? De 45%, né, estar inadequado. O problema disso é que essa água que está no rio, que recebeu contaminação, vai ser usada por indústrias e por cidades, perfeito? Pode estar levando contaminação para as pessoas.
Aqui a gente tem definições, né, sobre nomes técnicos. O que é o esgoto sanitário? Quando eu falo esgoto sanitário, entra o esgoto doméstico, que é o esgoto da nossa casa, que eu já disse, que é a água do vaso, da pia e etc., ou da máquina. Quando eu falo de despejo líquido industrial, são águas de indústrias, principalmente indústrias pequenas dentro da cidade. E também água de infiltração. Essa água de infiltração é a água da tubulação de esgoto, que às vezes está furada, ou que passa ali algum tipo de conexão que passa um pouquinho de água por ali, ou seja, essa água está infiltrando no solo. Desculpa, é o contrário, é a água do solo que passa para dentro da tubulação. Tem alguém aqui com o áudio ligado e está fazendo barulho, aí isso pode atrapalhar as pessoas. Eu peço para que vocês desliguem e quando forem falar comigo, vocês liguem, perfeito? Está quase terminando. Até aqui alguma dúvida? Sim? Não? Posso continuar? Então, aqui nessa disciplina a gente vai ver como faz o tratamento do esgoto sanitário, mas de modo menor, assim, menos focado, porque a gente vai dar ênfase no esgoto industrial, tá bom? Lembrando que o esgoto doméstico é diferente do esgoto sanitário, porque o sanitário engloba o de infiltração e o da indústria. E o doméstico é só das residências, perfeito? Tá aqui, então, o que é o esgoto doméstico? Água do banho, da lavagem de alimentos, da limpeza e também dos vasos sanitários. E o efluente industrial? De onde que é? É água do processo produtivo, seja um matador, seja uma indústria de laticínios, seja uma indústria de bolacha, seja que for, tá? Então, toda aquela água que foi utilizada no processo produtivo, ela faz parte do efluente industrial. E pode estar somado, né? Geralmente a indústria está gerando água do processo produtivo e está gerando água na cozinha, no vaso sanitário, nos escritórios. Então, geralmente, eles juntam esse esgoto. Você não separa ele, você não trata ele separado. Então, você junta todo o esgoto da indústria, seja da parte administrativa quanto da parte produtiva, para você fazer o tratamento. Então, pode ter fezes no meio disso tudo, perfeito? Aqui o efluente industrial varia de quantidade e de qualidade. Na próxima aula a gente vai ver isso. Por quê? Porque cada indústria tem um tipo de atividade produtiva. Se é uma indústria de matador, vai ter muito sangue, como eu falei. Se é uma indústria de laticínios, vai ter resíduos de leite, de soro, de leite. Se é uma indústria farmacêutica, você vai ter produto químico no meio. Então, a depender do tipo da indústria, esse efluente varia de tipo de impureza, de sujidade, certo? Outra coisa que é importante, o tamanho da produção. Quanto maior a produção, mais resíduo vai gerar. E o tipo de processo produtivo, perfeito? Aqui algumas características de esgoto de diferentes indústrias, por exemplo. Aqui eu estou mostrando a quantidade de água utilizada. Vocês concordam comigo que a quantidade de esgoto que é gerada tem a ver com a quantidade de água que é usada? Por exemplo, na sua casa. Quanto de esgoto você produz? Você produz o esgoto a depender do tanto de descarga que você dá, com o tanto de banho que você toma, com o quanto você lava a sua louça, com o quanto você lava a roupa, né? Então, você está consumindo água para produzir esgoto. Então, geralmente, uma indústria de doces, ela consome em torno de 5 a 25 metros cúbicos de água, né, por unidade de doce, certo? O matadouro, geralmente, para um bovino, para matar um boi ou uma vaca, você gasta entre 0,5 a 3 metros cúbicos de água por boi. Ou seja, vocês estão vendo que varia de quantidade de água consumida para tipo de produção? De laticínios já é uma quantidade bem alta, de 1 a 10 metros cúbicos. 1 metro cúbico é uma caixa d'água de 1.000 litros, tá bom? Só para você ter uma ideia de quanto de água é.
Então, para cada 1.000 litros de leite, né, processados, eu gasto aí em torno de 10 caixas d'água de água. E provavelmente grande parte dessa água vai virar esgoto, tá bom? Esse esgoto, como eu já disse, por lei, né, a gente tem a NBR 357, desculpa, CONAMA 357. CONAMA é o Conselho de Meio Ambiente, ele vai colocar várias normas, várias resoluções que vão normatizar o tratamento do esgoto. Ou seja, para o esgoto ser lançado no rio, ele tem que ser tratado. E aí ele vai dizer o que tem que ser tratado e quanto que tem que ser tratado, quanto que tem que ser removido de sujeira, de impureza. Então, tudo isso é normalizado. Então, aquela estação de tratamento da indústria tem que atender a esses padrões de qualidade. Aí eu tenho alguns parâmetros aqui, que são inclusive parâmetros que a gente vai ver nas aulas práticas, que eu falei para vocês. E depois eles vão ser melhores explicados nas próximas aulas, certo? Não vou ficar falando deles aqui agora, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas depois a gente vai ver cada um direitinho. E eu espero que vocês entendam. Se não entender, podem tirar dúvidas. Contra a poluição dos corpos hídricos, também a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente vai parar por aqui. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto, tá ok? Do que eu falei sobre o esgoto, sobre o resíduo, vocês têm alguma dúvida? Se algo não ficou claro? Tem alguém aí me assistindo? Tem. Talvez para facilitar a dinâmica e até a forma de vocês assistirem, eu acho que fica melhor eu gravar as aulas e mandar lá no Moodle e vocês assistem lá. E aí, ao invés da gente ter aula online, a gente só tem encontros online para vocês tirarem. Talvez essa fique uma dinâmica melhor. Mas aí a gente vai adequando e vendo o que fica melhor para a gente. Agora eu queria fazer uma pergunta final para a gente encerrar. Alguém pode, então, com base no que eu falei, me dizer quais são as principais fontes de poluição da água? Tipo de atividade industrial, tipo de atividades humanas, de modo geral, que poluem a água? Isso eu estou falando da água nos rios e as águas no subsolo. Alguém poderia me dizer? Pelo menos 3 fontes de poluição da água? Pode ser do rio das lavouras, né? Que pegar um rio. Pode ser do resíduo das indústrias, que é o... Como se diz, tem muita empresa aí que não tem consciência disso, né? Que só pega o que não vai utilizar e joga no rio e fica por ela mesmo, né? Então, você falou das indústrias lançando esgoto, né? Isso. Você falou da poluição com as lavouras, da chuva, que chove, né, e acaba chegando no rio. E mais alguma? O esgoto doméstico também, né? E o esgoto doméstico, né? São essas principais poluições da água. Então, o lançamento do esgoto, tanto doméstico quanto industrial, é um tipo de poluição que a gente chama de pontual, ou seja, uma indústria lançando ali naquele ponto do rio. O pessoal do Gameleiro, né, que joga lá na rede pluvial. Exatamente, tem aquele problema que eu falei da pessoa ir lá e jogar na rede, não fazer a fossa. Isso aí é pior ainda, é clandestino, é mais difícil. Por isso que tudo isso é contra a lei. Então, por exemplo, se vocês souberem ou verem algo do tipo, vocês podem denunciar. Vocês podem ligar na Secretaria de Meio Ambiente da cidade ou do estado, ou no IBAMA, né? E denunciar que aquela indústria não está jogando no rio sem fazer o tratamento. Então, se tratar, está dentro da lei. Se não tratar, está fora da lei. Então, aí cabe denúncia. E qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, certo? Isso vale para o lixo também, né? Aí, aqui, para finalizar, para mostrar isso, coloquei uma imagenzinha aqui, ó, mostrando algumas fontes de poluição.
Então, aqui eu coloquei as fontes dispersas, que é das zonas rurais, né? Então, com a água da chuva, aquela água carrega parte do solo, né? Dos sedimentos do solo. Nesse sedimento pode ter fertilizantes, pesticidas, e eles acabam chegando no rio pela água da chuva, né? Então, aí tem a água da pecuária também, com as fezes de animais. E tem as fontes pontuais, localizadas, né? Que aí é a estação de tratamento de esgoto, né? As residências, que é as nossas cidades, os centros urbanos, e as indústrias, que estão lançando esgoto. Como às vezes no mesmo rio ele recebe muito poluente de cidades e indústrias, para que esse rio não fique podre ou que não seja possível mais usar a água dele, é por isso que é estabelecido o tratamento. Né? Infelizmente, ainda no Brasil, só metade desse esgoto está sendo tratado, mas a esperança é que com o tempo o país desenvolva. Com o desenvolvimento do país, a tendência é que o saneamento seja cada vez mais utilizado, seja mais gasto dinheiro público e investimento com saneamento. É isso que a gente almeja. E aí, basta também nós elegermos, né, governantes que se preocupem com essas questões também de saneamento. Alguma dúvida a mais? Podemos encerrar? Até agora, tranquilo. Tranquilo? Para mim tá tranquilo até agora. Não, essa disciplina é tranquila, vocês vão ver, não é complicada não. E aí a gente vai comunicando, tirando dúvida lá no WhatsApp, e aí a gente marca o nosso próximo encontro, perfeito? Certo. Até mais. Fique de olho no Moodle que eu vou mandar alguma atividadezinha lá, tá bom? Vou deixar essa aula também. Então é isso. Abraços, tenham uma boa noite. Boa noite. O Flamengo vai perder agora, hein? Até mais, gente. Abraço. Até. Tchau.